Shalom, bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Bem, nós temos uma grande responsabilidade de transmitir o conhecimento das coisas do Eterno para as nossas vidas. Hoje nós vamos ver um aspecto bastante importante, vemos o quanto o Eterno tem feito uso da comunidade do povo de Israel, os descendentes de Abraham, para que, cumprindo aquilo que ele prometeu para Abraham, sermos bênção para o mundo inteiro, para todas as nações. Mas, conforme diz um texto das Escrituras, nós sabemos que o Eterno escolheu Israel, o povo de Israel. Nós sabemos o quanto ele tem interesse, ele tem realmente uma sua visão voltada para o povo de Israel. Vamos ler um texto que encontramos no livro de Atos, no capítulo 11, que diz assim: Os emissários e os irmãos de toda a região de Judá ouviram que os Goim haviam recebido a palavra de Deus. Entretanto, quando Quefa subiu a Jerusalém, os que eram do grupo da circuncisão o criticaram, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e até mesmo comeu com eles. Em resposta, Quefa começou a explicar-lhes detalhadamente o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Iafo orando, e em êxtase tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelos 4 cantos, e ele desceu até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e vi animais quadrúpedes, animais de caça, criaturas rastejantes e aves ariscas. Então ouvi uma voz me dizendo: Levante-se, Quefa, mate e coma. Eu disse: Não, Senhor, de jeito nenhum. Jamais algo impuro ou trefe entrou em minha boca. Mas a voz falou do céu outra vez: Pare de tratar como impuro ao que Deus tornou puro. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. No mesmo instante, 3 homens que haviam sido enviados a mim de Cesareia chegaram à casa onde eu estava, e o Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entraram na casa do homem. Ele nos contou como um anjo que apareceu em casa e disse: Mande buscar em Iafo Shimeon, conhecido por Quefa. Ele tem uma mensagem para você que tornará possível que você e os de sua casa sejam salvos. Mal comecei a falar, quando o Ruach HaKodesh caiu sobre eles como sobre nós no princípio. E me lembrei do que o Senhor disse: Yohanan imergia as pessoas em água, mas vocês serão imersos no Ruach HaKodesh. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando depositamos nossa confiança no Senhor Yeshua, o Messias, quem era eu para me opor ao caminho de Deus? Ouvindo essas coisas, eles pararam de objetar e começaram a louvar a Deus, dizendo: Isto significa que Deus também concedeu aos Goim que façam techuvá e tenham vida. Nós observamos uma coisa importante. Quando Mashiach veio, durante todo o seu tempo em que esteve falando a respeito do reino dos céus, ele circulou somente dentro do território de Israel. Ele somente falou aos descendentes de Abraham, só o povo hebreu. Durante todo o tempo, ele deu os detalhes do caminho para o reino do Eterno para todo o povo dentro da região de Israel. Mas ele disse depois para todos os seus talmidim: vocês vão começar a dar testemunho, começando em Jerusalém. Depois vocês vão para toda a terra de Judá, depois vão para Shomron, também para Samaria, e depois vão falar até os confins da terra. Essa foi a ordem do Mashiach Yeshua para os seus seguidores. Mas durante muito tempo,
praticamente esses Talmidim de Yeshua somente levaram a sua mensagem para o povo de Israel. Até que o Eterno começou a mostrar que o propósito da vinda do Mashiach se estendia não apenas, não ficaria circunscrito ao povo de Israel, mas o propósito do Eterno era que realmente o Deus de Israel fosse conhecido por todos os povos. Bem, desde então isso tem acontecido. Realmente podemos saber que a Torá está divulgada em todas as partes do mundo. Não existe nenhum lugar que, de alguma maneira, alguém não saiba alguma coisa a respeito daquilo que o Eterno falou para os homens. Toda a instrução do Eterno está disponível a qualquer pessoa que queira conhecer. Esse é o propósito do Eterno. Bem, acontece que justamente aquele grupo que eram todos judeus que criticaram Kefa, porque Kefa teve uma revelação do Eterno, aquilo que ele viu não estava para contrariar a Torá no que diz respeito à alimentação kasher. Não era isto. Aquilo que ele viu, aquele lençol que descia, é para que ele entendesse que não deveria fazer distinção com as pessoas. Por quê? Porque ele foi chamado para a casa de um oficial romano, um centurião. Esse centurião tinha já uma fama de ser uma pessoa que fez techuvá. Ele se interessava pela Torá, conhecia o Deus dos hebreus, ele cooperava com a sinagoga local, ele não era considerado judeu. E mesmo sendo uma pessoa assim, ainda se mantinha aquele distanciamento. Ele é um goi, então nós não podemos estar lá, ele ir lá e nós aqui. Tá bom, ele é um amigo, mas mantendo aquela distância, até que o Eterno, que conhecia o coração dele, porque as pessoas não conhecem o coração dos outros, mas o Eterno sabe tudo o que passa dentro de nós. Então ele orientou Kefa a não fazer discriminação, e ele deveria levar a mensagem do Mashiach para dentro daquela casa. E ele foi lá. E quando ele viu a misericórdia do Eterno agir sobre eles, por quê? Porque eles experimentaram uma coisa que muitos hebreus haviam rejeitado, que era aceitar a mensagem do Mashiach. E eles tiveram uma experiência da presença do Ruach de Deus na vida deles. Kefa entendeu, se eles receberam a mesma coisa que nós, então é porque o Eterno tem um propósito muito além das nossas limitações. E depois ele foi questionado pelos seus próximos, que também eram messiânicos, porque também receberam Yeshua em suas vidas, mas que mantinham a sua cultura, aquela mesma coisa que eles aprenderam sempre. Não, o Mashiach é nosso, é para os hebreus, então os gentios não têm nada com isso. Questionaram Kefa, porém a sua explicação convenceu todos eles. O Eterno não tem reservado a sua misericórdia só para os hebreus. Até os goim podem encontrar a experiência de techuvá. Isso é algo especial. Vemos o quanto que a misericórdia de Deus é tão grande. Agora, se um bom número dessas pessoas, desses hebreus, entenderam isso naquele tempo, e depois vemos o quanto que a misericórdia do Eterno permitiu que uma grande quantidade de gentios pudesse fazer techuvá, pudessem conhecer a mensagem do Eterno, por que não você? Por que não você que também, às vezes, questiona muitas coisas, fala da minha ascendência judaica, mas acontece que o Mashiach Yeshua, ele veio primeiro para os judeus, mas também veio para o grego, também veio para o romano, também veio para o egípcio, também veio para os brasileiros aqui, também veio para os americanos e do mundo inteiro. Bem, não fique fora disto, porque a misericórdia do Eterno quer alcançar a sua vida também. A misericórdia do Eterno quer alcançar também
como muitos dos nossos irmãos lá em Israel. Quantos lá reconhecem Yeshua como Mashiach? Milhares. Muitos que, com certeza, nós sabemos a situação que está acontecendo lá na terra, em Eretz. Nós sabemos que uma multidão de pessoas muito grande está temerosa, muitos estão com medo. Por quê? Acabou a paz. Neste momento, Israel está em guerra, não há paz. Bem, não há paz externamente, mas eu posso afirmar que aqueles que conhecem a palavra de Yeshua estão em paz consigo mesmos. Por quê? Porque eles conhecem o Eterno. Eles estão em paz sabendo que o Eterno vai fazer o que Ele quer fazer. Ele vai fazer o seu propósito para que pessoas possam saber que Ele é o nosso Deus. O que eu tenho a dizer? Você mesmo, procure conhecer o Eterno, porque Ele quer fazer de você também uma pessoa que tem experiência profunda com o Ruach HaKodesh. Ouça as palavras de Yeshua. Saiba que o Mashiach Yeshua, Ele realmente fez coisas por você. E uma das coisas importantes é que você o compreenda, que você saiba quem Ele é na sua vida, e Ele poderá transformar a sua vida como transformou a de muitos goim, sem falar de muitos judeus. Que o Eterno possa tocar no seu coração e você seja realmente abençoado. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.